muitas por curiosidade, pero outras foram tocadas pelo Senhor, amém? Amém. E eu creio que o Senhor ha puesto vosotros aqui para alcançar estas vidas, em nome de Jesus. Assim como nós outros também, há 6 anos que começamos a congregação aqui em Reus, e estamos trabalhando, estamos edificando, estamos ganhando almas para Cristo. A igreja Mano Extendida também será, aleluia, mano de Deus para esta cidade. Pés del Senhor, boca del Senhor aqui nesse lugar. Diga para esse irmão que está ao seu lado, tu eres las manos de Deus aqui nesta cidade. Diga para tu irmão, tu eres los pies del Senhor nesta cidade. Diga, tu eres la boca del Senhor aqui nesta cidade. Amém? Quantos creem, digam glória a Deus. Por isso, me gostaria de ler com os irmãos Romanos capítulo 12, e o versículo 3 hasta o versículo 8. Se os irmãos têm a Bíblia, se não têm, creio que podem acompanhar aqui na pantalla. Romanos 12, versículo 3 hasta o versículo 8. Vamos ler juntos a palavra. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Versículo 4. Pois assim como cada um de nós tem um solo corpo, com muitos membros, e não todos estes membros desempenham a mesma função, também nós, sendo muitos, formamos um solo corpo em Cristo. Repita comigo, igreja: um solo corpo em Cristo. E cada membro está unido a todos os demás. Versículo 6. Temos dones diferentes, segundo a graça que se nos ha dado. Se o dom de alguém é el de profecia, que lo use em proporção com sua fé. Versículo 7. Se é el de prestar um serviço, que lo preste. Se é el de enseñar, que ensine. E versículo 8. Se é el de animar a outros, que los anime. Se é el de socorrer a los necessitados, que dê com generosidade. Assim é el de dirigir, que dirija com esmero. Se é el de mostrar compaixão, que lo haga com alegria. Amém e amém. Cerra tus olhos, vamos orar uma vez mais ao Senhor. Senhor Deus e Padre, graças te damos por esta rica oportunidade de estarmos em tu presença, Senhor. Quantas pessoas neste momento não têm a oportunidade de estarem juntos como igreja, de ter uma igreja, de ter uma congregação, de ser parte, Senhor, do corpo de Cristo. E nós temos o privilégio nessa manhã de estarmos aqui reunidos, Senhor, para te adorar, para te alabar e receber uma porção de fé. Senhor, que o Senhor pueda hablar em nossos corações, que ao salirmos desta reunião, deste culto, venhamos salir, Senhor, llenos de fé, de esperança, Senhor, e que a unção do Espírito Santo desborde em nossas vidas nesse lugar, Senhor. Padre, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor tenha liberdade para ministrar, liberdade para hablar, liberdade, Senhor, ó Deus, para mover em nosso meio, Senhor. Assim como o Senhor já está movendo desde o primeiro minuto, Senhor, quando o pastor Victor, Senhor, começou a orar, Senhor, quando estivemos aqui alabando, adorando ao Senhor, e agora, Senhor, vamos compartilhar tu palavra, Senhor, receber tu palavra, que o Senhor siga ministrando hasta o final deste culto, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor invite os ángeles, Senhor, aqui a este lugar, Senhor. Padre, que vidas sejam sanadas, que vidas sejam liberadas, que vidas sejam tocadas por Ti nesta manhã, Senhor. Echamos fora a hora da depressão, echamos fora a hora, Senhor, todo espírito contrário à palavra de Deus, que marche agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dá um aplauso à palavra do Senhor. Amados irmãos, vamos reflexionar sobre algo precioso nesse texto, que são os dones espirituais. A palavra dom também pode ser traduzida como regalo. Os dones são regalos de Deus para seus servos, para a igreja do Senhor. Os dones são algo dado por el Senhor, por la gracia.
não é porque hacemos algo para merecer, é por la gracia. La salvación es por la gracia, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Por la gracia sois salvos. É um dom de Deus, um regalo de Deus. E os dones também são um regalo de Deus para su pueblo. Assim que nosso Deus, como está escrito também em Hebreus capítulo 11, versículo 6, aqueles que se acercam ao Senhor têm que crer que Deus é galardonador. Deus é um Deus que ama regalar. Diga para 3 irmãos cerca de ti, temos um Deus que ama regalar. Amém? Estamos nos acercando agora à Navidad e muitas pessoas têm a costumbre de regalar, não? Regalos a seus familiares, regalos a seus amigos em Navidad. Pois nosso Deus é um Deus que ama regalar. Ele regalou seu Hijo unigênito para morrer em la cruz por mim e por ti. Se temos salvação, se temos a vida eterna, se temos hoje acesso à la presença de Deus Padre, é porque Deus ha regalado seu Hijo Jesucristo para morrer em la cruz del Calvário e nos dar a vida eterna. Diga glória a Deus, amém? Pois Deus também regala, pastor Gustavo, dones espirituais. O Senhor regala dones para ajudar o corpo de Cristo aqui na terra a cumprir sua missão. Ponga a mão no peito e diga, eu tenho uma missão. Diga forte, diga, eu tenho uma missão. Amém? Pois os dones de Deus são utilizados para a construção desse corpo aqui na terra, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E quando hablo de la igreja, não estou falando de la IBR Espanha, não estou falando de la Assembleia de Deus, de la mano extendida, estou falando de todos os creyentes em la tierra, juntos são o corpo de Cristo. Diga glória a Deus. Vivimos em uma época, amados hermanos, em que muitas pessoas buscam puestos, reconhecimento, títulos, pero a palavra de Deus nos ensina aqui que devemos servir com humildade. O Senhor nos chama para servir com humildade, com amor, com fidelidade, ao dom que o Senhor já nos regalou. Quantos aqui já receberam um dom do Senhor? Amém? Amém? Eu creio que todos aqui, quantos são creyentes, bautizados? Amém? Amém. Se tu já eres um creyente, se tu já eres um hijo de Deus, eu creio que Deus já te regalou dones espirituais. E estes dones são utilizados para servir não só o corpo de Cristo, mas também a comunidade aonde vivimos. Vemos no livro de Hechos, os apóstolos servindo a las pessoas, servindo a multitud, servindo os hambrientos, os necessitados. Vemos também nosso Senhor Jesus servindo as pessoas com amor, com graça, com humildade. Os dones não são para exaltação, os dones são para glorificar nosso Deus, amém? Amém. E bendecir ao prójimo. Repita comigo, os dones são para a glória de Deus e bendecir o prójimo. Se temos um dom, é porque temos que utilizá-lo. A Bíblia habla de algumas pessoas que receberam talentos, dones. A Bíblia habla que os primeiros personagens, Cristo Jesus, nos hablando esta parábola, diz que os primeiros enterraram seus dones, seus talentos, mientras que o terceiro multiplicou seus talentos, seus dones. E a Bíblia habla que de repente vem o Senhor para reclamar aquilo que havia regalado, entregado em las manos destas pessoas. E os primeiros que enterraram, que não multiplicaram, que não frutificaram, o Senhor diz para estas pessoas, sois malos. Hasta aquilo que tenéis será quitado e regalado a los demás, aqueles que multiplicaram. Então, Deus nos chama para multiplicar. Deus nos chama para frutificar. A palavra do Senhor habla que o Senhor, aleluia, é la vid e seu padre é o agricultor. E todo aquele que crê nele está
conectado em la vida verdadeira, e este frutifica. Levanta as mãos comigo e diga: Senhor, eu vou frutificar. Diga: eu creio que vou frutificar, porque esta é tua vontade. Amém. Em Juan capítulo 15 está escrito que aquele que está em el Senhor dá muitos frutos, frutifica, multiplica, pero aquele que não frutifica é cortado e echado fora. Quantos querem frutificar para o Senhor? Amém? Amém. Esta é a vontade de Deus. Um agricultor, ao plantar um árvore, aqui em Catalunha temos muitos árvores de olivos, verdade? Aí aqui a cultura de olivo, de la castanha, que mais, pastor? Temos aqui avellanas, melocotão, verdade? E uma pessoa que tem uma terra, ao sembrar, ao plantar ali um árvore, que deseja essa pessoa? Cosechar, sim ou não? Essa pessoa deseja cosechar, essa pessoa deseja que estes árvores venham frutificar. Pero se não cosecha nada, se não há frutos, como está escrito na palavra de Deus, é cortado e echado fora. Por isso, os dones são para frutificar. Os dones são ferramentas de Deus para nós outros, para multiplicarmos e frutificarmos. Quantos estão compreendendo? Amém? Amém. Romanos 12, versículo 4. Pablo habla assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e não todos os membros têm a mesma função, assim também nós outros que somos muitos, somos um solo corpo. Amém? Aqui Pablo vai falar de um corpo. Eu vejo muitas pessoas em las igrejas, em las congregações, que pensam que o mais importante são aqueles que estão aqui adelante, predicando, ministrando alabança, adoração ou ensinando. Mas eu quero te dizer, irmão e irmã, todos somos importantes para Deus, amém? Amém. Aquele que está na porta recebendo os irmãos, aquele que está ensinando a los niños, aquele que está servindo com as mídias, com a fotografia, com os vídeos, aquele que está em la intercessão, aquele que está muitas das vezes limpando o local de culto, de reunião, aquele que prepara algo para entregar aos necessitados afuera, aquele que comparte um tratado. Todos nós outros somos importantes para o Senhor, amém? Porque somos corpo de Cristo. Se pergunta aos irmãos, qual é a parte de tu corpo mais importante? Qual é a parte de tu corpo que não tem importância? Todas são importantes. Quantos aqui já tiveram algum dolor de muelas? Não? Madre mía, é um dolor incrível. Dolor nos riñones, em la espalda. Quantos aqui já han cortado alguma parte do corpo? Quantos aqui já sofreram alguma queimadura? Todas as partes de nosso corpo são importantes. Aunque seja o dedo pequeno de nossa mão, o dedo pequeno de nosso pé, não podemos viver. Aunque nos acostumbramos, se temos que cortar um membro de nosso corpo, podemos nos acostumbrar, pero não será o mesmo. Não será o mesmo na pessoa que tem uma perna cortada, um pé cortado, uma mão cortada, não será o mesmo. Esta pessoa não vai viver 100% da plenitude. Quantos estão compreendendo? Amém? Assim também é o corpo de Cristo. Todos somos importantes, amém, igreja? E necessitamos de todos. Necessitamos de la mano, de los pies, de los ojos, de la boca, de las orejas, de los oídos. Necessitamos de todos, porque somos corpo de Cristo. Diga glória a Deus. Glória. E quero reflexionar com os irmãos aqui nessa manhã 3 pontos. O primeiro ponto, o princípio de la humildade em los dones. O segundo ponto, la diversidade de los dones. E o terceiro ponto, el propósito de los dones em la igreja. Pois empezaremos com o primeiro ponto, el princípio de la humildade em los dones. Versículo 3 de Romanos capítulo 12. Pablo habla: por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que não pense de si mesmo, mas allá de lo que convém,
sino que pense com moderação, según la medida de la fé que Deus ha repartido a cada um. Amém, amados? Pablo vai nos ensinar aqui a viver com humildade, a servir ao próximo com nossos dones com humildade. ¿Por quê? Porque o maior peligro de los dones é o orgulho. O maior peligro é llenarmos nosso coração de vanidade, de orgulho e pensar que somos melhor que o hermano. Pensar que somos melhor que alguém, pero todos somos importantes e Deus necessita de todos nós outros para a sua obra. Amém, igreja? Amém. Nadie é mais importante que o outro. Nadie tem porque lo merece. Nós outros temos por la gracia que fomos alcançados. Repita comigo: la gracia me alcançou. Se temos algo del Senhor, é por la gracia. Se o pastor Victor hoje é pastor e tem aqui esta congregação, é por la gracia del Senhor. Se o Senhor me ha regalado a oportunidade de ter uma igreja aqui em Reus, outra em Cunit, é por la gracia del Senhor. Se tenho hoje discípulos, é por la gracia del Senhor. Se hoje sou casado, tenho uma hija, é por la gracia del Senhor. Se estou vivo aqui, hablando para os hermanos hoje, é por la gracia del Senhor. Amém? Deus distribui os regalos, os dones, segundo sua vontade. E todos somos importantes. Muitas das vezes pensamos, por que Deus não obra em minha vida assim como está obrando na vida de meu irmão? Tu podes pensar muitas vezes, eu oro por alguém que está enfermo e essa pessoa é sanada. Quantos aqui já oraram por enfermos? Amém? E quantos aqui já testemunharam a sanidade na vida de um enfermo? Amém? Eu já orei por muitas pessoas e pessoas foram sanadas para a glória de Deus. Pero quantas vezes tu estava enfermo e tu orou por ti e tu não quedou sanado? Já ha passado contigo alguma vez? Já ha passado comigo muitas vezes. Por quê? Porque Deus trabalha de maneiras distintas. Deus não trabalha da maneira que pensamos. Hoje há muitas pessoas na internet que utilizam os dones para ganhar dinheiro. Há pessoas, hoje falsos profetas, que estão se levantando, como está escrito na palavra, o Senhor já nos advertia. Falsos profetas que se levantam, que têm dones, porque os dones são por la graça, e utilizam esses dones para sua vanagloria, para sua vanidade, para ganhar dinheiro, para serem reconhecidos. E quantas pessoas são enganadas? Repita comigo: os dones podem atrair a multitud, podem atrair os homens, pero o caráter atrai a Deus. Amém? Quantos querem ter a presença de Deus cerca de ti? Amém? Quantos querem que a presença de Deus, a glória de Deus esteja em tu igreja, em tu ministério, em tu casa? Diga aleluia. Então, temos que buscar ter um caráter aprovado delante do Senhor. Temos que buscar os dones? Sim, porque são importantes. Pero mais que ter dones, é buscar ter um caráter aprovado delante do Senhor. Diga glória a Deus. Não há dones pequenos, amados irmãos, nem dones grandes. Há um Deus grande que usa diferentes dones. Quantas pessoas han recebido um dom, por exemplo, de cocinar? Eu conosco hermanos e hermanas que cocinam super bem, que preparam verdadeiros manjares. E este é um dom precioso. Quantas pessoas podem alcançar outras vidas por meio de uma comida? Tu prepara uma comida que está riquíssima e tu invita alguém para tu casa. E mientras essa pessoa está ali comendo esta comida, tu habla de Cristo para essa pessoa e essa pessoa é alcançada por el Senhor. Amém? Amém. Quantas pessoas, por exemplo, têm o dom de fazer coisas com as mãos, por exemplo, manitas, não? Há pessoas que têm o dom de ajudar a fazer coisas, de ajudar a fazer uma pintura, ajudar a arreglar algo. E há pessoas que trabalham com isso.
são dones que o Senhor te regala. Pessoas que têm o dom de tocar, por exemplo, como nosso irmão que está aqui tocando o piano. Todos esses dones são importantes para alcançar, porque muitas das vezes pensamos que só o dom de predicar a palavra, de ensinar a palavra, o dom de profetizar, o dom de expulsar demônios, o dom de sabedoria são dones importantes. Não, todos os dones são importantes porque estamos em las manos de um Deus grande, amém? Amém. Que pode fazer coisas grandes por meio de nossas vidas. Havia um grande predicador da palavra de Deus em Estados Unidos, no século XVI, 17. E este homem, todas as vezes que predicava, muitíssimas pessoas se acercavam ao Senhor. Muitíssimas pessoas entregavam suas vidas para Cristo. E alguém um dia se acercou a esse predicador e perguntou: predicador, evangelista, por que tantas pessoas se acercam a ti? Qual é o secreto? E este homem contestou: há dois secretos. O primeiro é que eu, antes de predicar, antes de compartilhar o mensagem, eu vou buscar a presença do Espírito Santo, lleno minha vida com o Espírito Santo, e as pessoas são atraídas por la glória de Deus que está em mim. Amém. E o segundo secreto é que eu tenho uma intercessora. Eu tenho uma senhora que, mientras estou predicando, ela está de rodilhas intercedendo por mim. Amém. As pessoas não estavam vendo esta senhora. Nadie estava vendo esta senhora. O predicador, sim, estava delante da multitude. Todos estavam reconhecendo a unção, a glória de Deus na vida do predicador. Pero um dos secretos era a intercessora que estava de rodilhas. Quantos estão compreendendo? Amém, irmãos? Assim que todos somos importantes delante do Senhor. Pois temos que servir. A Bíblia habla que temos que servir com alegria. Repita comigo: servir com alegria. Quantos estão alegres nessa manhã? Amém? Amém. Estou alegre de servir aqui esta igreja nesta manhã. A Bíblia habla que temos que ensinar com dedicação. Repita comigo: ensinar com dedicação. E liderar com amor. Repita comigo: liderar com amor. Alegria, dedicação e amor. Deus nos chama para hacer sua obra com alegria, com dedicação e com amor. Se não estamos alegres, não estamos agradando ao Senhor. Se não estamos fazendo com dedicação, não estamos agradando ao Senhor. E se não estamos fazendo com amor, tampouco estamos agradando ao Senhor. Quantos estão compreendendo? Amém? Amém? Por isso Deus te chama, irmão e irmã, para servir a Ele com alegria, com dedicação e com amor. Aplauda o Senhor nessa manhã, amém? O segundo ponto que queria compartilhar com os irmãos está em la diversidade de los dones. Vamos ler outra vez Romanos capítulo 12, el versículo 6 hasta el versículo 8. Temos dones diferentes, segundo a graça que se nos ha dado. Se o dom de alguém é de profecia, que lo use em proporção com sua fé. Versículo 7. Se é o dom de prestar, de serviço, que lo preste. Se és de ensinar, que ensine. E o 8. Se és el de animar a outros, que los anime. Se és el de socorrer a los necessitados, que dê com generosidade. Amados, Pablo habla que temos diferentes dones segundo a graça que se nos dá. E luego enumera dones: profecia, serviço, enseñança, exortação, contribuição, liderazgo e misericórdia. Veja como Deus trabalha. Deus trabalha com diversidade. Repita comigo: Deus trabalha com diversidade. Imagina se aqui na igreja Mano Extendida todos são predicadores. Imagina se aqui na Mano Extendida todos são maestros. Imagina se aqui só há músicos. Glória a Deus que há uma diversidade de dones aqui, amém? Há uma diversidade de ministérios aqui, aleluia. E aí está a beleza, aí está, aleluia, aquilo que o Senhor deseja, que o corpo funcione, que todo o corpo seja útil em las manos do Senhor.
Nem todos são chamados para ser predicadores. E glória a Deus por isto. Nem todos são chamados para ser evangelistas. Nem todos são chamados para orar, para ministrar milagros, sanidade. Nem todos são chamados para profetizar. Glória a Deus. Nem todos são chamados para ensinar. Glória a Deus. Pero todos somos importantes. E há uma grande diversidade no corpo de Cristo. Pero o mais importante é que este corpo trabalha em unidade. Mi mano direita não pode ir para um lado e a mano esquerda para outro. Quantos aqui amam a vida do pastor Victor? Amém? Amém. Tu amas esta igreja, esse ministério? Amém? Trabalha em unidade com tu pastor. A pior coisa é quando há uma divisão no corpo. Quando há alguém que não está de acordo com a cabeça, com o liderazgo. Se o pastor ha puesto aqui, se o Senhor ha puesto o pastor Victor aqui nesta igreja, é porque o Senhor, aleluia, has confiado em las manos deste homem esse ministério. E o Senhor crê que ele é capaz de liderar e de levar a cabo esta obra aqui nesse lugar. Amém. Por isso, tu que está congregado aqui, se tu eres membro desta igreja, trabalhe em unidade com o pastor. Amém? Amém. Não seja alguém que venha trazer divisão ou multiplicação de uma maneira desordenada. Trabalhe em unidade com tu irmão. Assim como o corpo tem olhos, manos, pés, ouvidos, cada um com sua função, a igreja também está formada por pessoas com diferentes dones. E todos somos necessários. Diga, eu sou necessário. Diga para o teu irmão, tu eres necessário. Diga, nós somos necessários. Amém? Quantos creem? Diga glória a Deus. Há irmãos que têm o dom da misericórdia. Há irmãos que amam visitar. Há alguém que está enfermo, há alguém que está ingressado, e este irmão é o primeiro a visitar. Há irmãos que têm o dom de consolar. De repente, um irmão da igreja ha perdido um familiar, se ha muerto, e este irmão, esta irmã, ama consolar, está ali orando, intercedendo, está ali no velatório, vai aí, participa do enterro, depois siga acompanhando a família, traindo consolo, abraçando. É um dom, amém? Há pessoas que têm o dom de cuidar. De repente chega uma oveja nova aqui na igreja, alguém que acaba de chegar de outro país, é nova na cidade, e esta pessoa tem o dom de cuidar. Eu me acordo quando eu cheguei aqui, pastor Victor, eu e minha esposa dormimos no suelo, não teníamos uma cozinha para cozinhar, só teníamos um micro-ondas, não teníamos como lavar nossa roupa, e uma irmã portuguesa que congregava na igreja, onde estávamos nós outros cooperando. Esta irmã toda a semana chegava: irmãos, dá-me tu roupa que vou lavar em minha casa, lavarei a roupa e depois trairei. E a irmã lavava a roupa em sua casa, planchava e depois entregava esta roupa toda semana, sem cobrar um cêntimo. Hacía com amor. Era o dom da irmã, cuidar. A irmã amava cuidar. Era a primeira a recorrer à chave do pastor. Pastor, deixa-me a chave da igreja, do local de reunião, que quero limpar a igreja. E deixava a igreja brilhando. E Deus é glorificado nisto. Amém, igreja? Amém. Deus é glorificado nisto. Pastor, eu quero... Dá-me a chave do local que quero pintar as paredes. Pastor, eu quero limpar. Pastor, eu quero pôr aqui um arreglo na igreja. Todo isto é para a glória de Deus. Amém? Amém. Se hacemos de coração. Há pessoas que têm o dom de ensinança. São maestros. E a palavra é para edificar o corpo de Cristo. Amém? Amém. E eu creio que necessitamos de los maestros. Os maestros são importantes. Todos são importantes. Agora mesmo, mientras estou aqui predicando a palavra, há um irmão aqui ensinando os niños. Glória a Deus por este irmão, amém? Amém? Glória a Deus por seu serviço. Incluso minha hija está aí também, verdade? Minha hija está aí, recebendo algo da parte deste irmão. Há irmãos que têm o dom de liderazgo, de organizar as coisas, de estar adelante. Glória a Deus por los líderes. Deus vai levantar muitos líderes aqui, amém, pastor Victor?
profetiza em nome de Jesus. Los líderes são necessários. Necessitamos de los líderes. A Bíblia habla que Moisés tinha um problema, um problemaço. Milhões de pessoas. E só havia Moisés para liderar. Então chega o suegro de Moisés, mira Moisés, por que tu não põe líderes, cabeças de 50, de 100? Ou seja, Deus levanta seu suegro para dar um conselho tão importante, que é a multiplicação. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós outros sejamos líderes solitários, pastor Victor. Ele Senhor vai levantar obreiros para estar a seu lado, amém? Ele Senhor vai levantar diáconos para estar a seu lado. Ele Senhor vai levantar líderes para estar a seu lado, porque isto é importante. Amém. Eu alabo a Deus pela vida de minha esposa, pela vida do pastor Gustavo, que são líderes juntamente comigo ali na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, mientras estou aqui, há líderes ali na igreja de Cunit. Os irmãos estão ali, predicando, ensinando, cuidando da obra do Senhor. Glória a Deus por los líderes, amém? Amém. Não compares, irmão, irmã, tu dom com o dom de tu irmão, de tu prójimo. Talvez tu dom não apareça tanto, pero é essencial. Como o dom da intercessão. É tão importante. Temos irmãos, irmãs que intercedem. Irmãos que não estão aqui, adelante, pero estão por detrás, orando, intercedendo. Aleluia. Amém? É importante. É importante, aleluia, os dones que estão no secreto, para sustener a vitória de quem predica no público, de quem está adelante. Quando salimos a la calle para evangelizar, necessitamos de intercessão. Assim como um exército, há aqueles que estão adelante, hacia adelante na guerra, pero são aqueles também que estão no quartel general, aqueles que quedam aí, aleluia, organizando todas as coisas para que aqueles que estão afuera, adelante, tenham sucesso. Assim também é o corpo de Cristo na igreja. Aqueles que estão na calle são importantes, pero aqueles que estão planeando, intercedendo, que estão por detrás também são importantes. Amém? E cada regalo, cada dom tem seu valor. E todos provêm da mesma fonte, o Espírito Santo. Amém. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém e estavam com medo, porque havia perseguição. Estavam reunidos, buscando a presença do Senhor em unidade, em solo coração. De repente, o Espírito Santo descende sobre eles. E eles são bautizados com línguas de fogo e recebem dones espirituais. E a Bíblia habla que ao sair daquele local, começam a ministrar, a predicar com unção, com poder, llenos de dones espirituais, e pessoas começam a serem alcançadas para a glória de Deus. A primeira prédica de Pedro, mais de 3.000 almas para Cristo. A segunda, mais de 5.000 almas para Cristo. Aleluias. La sombra de Pedro sanava os enfermos. Los paños, la roupa de Pablo sanava os enfermos. São dones espirituais, amém? Dones compartidos por ele Espírito Santo. Por isso, amado irmão e irmã, se tu todavia não has recebido um dom do Senhor, busca por meio do Espírito Santo. Pida ao Senhor, pida Espírito Santo, derrama tus dones sobre minha vida. Eu quero te servir, eu quero servir o corpo de Cristo, eu quero servir a igreja. Por isso, Espírito Santo, dá-me tus dones que são tão importantes para a edificação do corpo de Cristo na terra. Amém. Amém? E o terceiro ponto, o propósito de los dones, que é edificação e não exaltação. Repita comigo: edificação e não exaltação. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Todo esto lo hace um mesmo e único Espírito, quem reparte a cada uno según Ele o determina. Quem reparte os dones? O Espírito. Quem hace em nossas vidas? O Espírito Santo. Os dones são troféus espirituais, são ferramentas de serviço. Temos aqui o pastor Gustavo, que é paleta,
paleta de primeira. Utiliza muitas ferramentas aí, pastor, no trabalho? Sim? É possível fazer uma reforma, uma construção sem ferramentas? Imagina que tu chega aí para fazer uma reforma de um banho ou de uma cocina, sem ferramentas, só com as mãos. Impossível, é verdade? Há muitos irmãos e irmãs que trabalham com limpeza. É possível limpar uma casa sem as ferramentas necessárias? Cubo, fregona. Impossível, é verdade? Pois as ferramentas são os dones espirituais necessários, úteis para sermos a vontade de Deus, para sermos a obra de Deus. E quando usamos, pastor Victor, os dones corretamente, a igreja cresce em unidade, em amor e madurez. Quantos querem ser uma igreja madura? Quantos querem crescer em madurez espiritual? Amém? Pero o problema é quando surge os regalos, os dones, e não os utilizamos com amor. Quando não utilizamos os dones de Deus com amor, entra em nossos corações a vanidade, entra em nossos corações o orgulho. Por isso Pablo nos ensina em Coríntios capítulo 3, versículo 1, 1 Coríntios 13, 1. Aunque hable las lenguas de los hombres e de los ángeles, se não tenho amor, não serei nada. Vamos ler aqui na versão. Se hablo em línguas humanas e angelicales, pero se não tenho amor, não sou mais que um metal que resuena e um platilho que hace ruído. Ou seja, algo vazio, algo que hace ruído, pero não cumpre seu propósito. Por exemplo, essa guitarra é um instrumento. Amém? Pero esta guitarra, se não me dedico a aprender, se não me dedico a estudar, se não me dedico a ensaiar, não vai cumprir seu propósito, porque não saberei tocá-la. Vem aqui, pastor. Passa aqui um minuto. Esta é uma guitarra, verdade, irmãos? Uma bonita guitarra, uma boa guitarra. Uma guitarra profissional. Pero esta guitarra, em las manos del pastor Gustavo, toca uma alabança, pastor. Por quê? Porque o pastor não é dedicado a aprender. O pastor não é dedicado a conhecer, a estudar. Amém? Assim também são aqueles que recebem algo do Senhor e não se dedicam àquilo, e não amam aquilo. Amém? O pastor Gustavo tem outros dones, tem muitos dones. Pero su dono não é a música. Su dono não é tocar, não é ministrar adoração e alabança. Amém? Graças, pastor. Amém. Mientras que temos aqui o irmão Antônio. Há quantos anos, irmãos, que está estudando música? Si te digo la verdad, si he aprendido a tocar ha sido por gracia del Espíritu Santo, porque no tenía ni profesor ni nada. Pero has dedicado, verdade? Ensaia, estudia, sim ou não? Si te digo la verdad, todo es por Quantos anos já? Llevo desde el 2018 7 anos. 7 anos. Amém? E hoje o irmão é utilizado para a glória de Deus, para ministrar alabança, para tocar o piano. Amém, igreja? Ele hace com amor, vemos que o irmão hace com amor. Né? Antes de chegar aqui, o irmão, pastor, se tu necessitas de algo, eu posso te acompanhar, me envia as canções. Por quê? Porque se dedica a isto. É um dom de Deus, amém, amados? Amém. Usa tu dom para bendecir e não para presumir. Quando sirves, te convertes em um canal da graça de Deus. Quantos querem ser um canal da graça de Deus na cidade de Reus? Amém. Quando servimos, amados irmãos, com nossos dones, a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa cidade, somos um canal da graça de Deus. Quando o dom se usa com amor, as vidas se transformam
e Cristo é glorificado. Queremos ver vidas sendo transformadas. Amém. Queremos vidas sendo salvadas. Queremos nossa família, nossos amigos, nossos vecinos sendo alcançados para Cristo. Amém? Temos que fazê-lo com amor. Com amor. Queridos irmãos, irmãs, lo que aprendemos de Pablo é sencillo, pero profundo. Quizá tu já has estudado esse texto muitas vezes, quizá tu já has escutado prédicas, enseñanças acerca desse texto, pero Deus habla em todas as vezes que abrimos sua palavra. Deus habla de uma maneira distinta. Deus não entrega dones distintos. Deus não é um Deus que regala seus dones para que nós outros venhamos sermos exaltados. Porque Deus deseja que nós outros venhamos utilizar estes dones com humildade e amor. Repita comigo, humildade e amor. E o propósito é edificar a igreja do Senhor. Se algum dia alguém te pergunta, por que tens esses dones? Por que has recebido tantos dones? E tu vas contestar, é para edificar a igreja do Senhor. É para edificar o corpo de Cristo. Não é para que meu nome seja conhecido. Não é para que eu tenha fama, não é para que eu pueda ganhar dinheiro, não. Mi dom é para glorificar o corpo de Cristo. E para que o Senhor seja exaltado. Não importa o dom que tu tenhas, amado irmão, irmã, lo importante é usá-lo. Se tu não utilizas o dom que o Senhor te ha regalado, tu não estás glorificando o Senhor. Ah, pastor, é que eu tenho medo, é que eu não conosco nada da palavra, é que eu sou novo convertido. Se tu has recebido um dom do Senhor, utilízalo. Amém? Amém. É que a única coisa que sei fazer é coser roupa. Hacer com carinho, com amor, amém? Há algum irmão da igreja que tem aí roupas com agujeros? Traz-me que vou arreglar, porque tenho esse dom. Aleluia. Ah, o único que sei fazer é fazer comida. Pois hace com amor, aleluia. E alcança vidas por meio da comida. Ah, o único que sei é cantar, tocar. Hace com amor. Toca, canta, ministra, alcança vidas para Cristo. Diga glória a Deus. Pastor, o único que sei é orar. Amém. Ore com amor, interceda com amor. Utiliza os dones que o Senhor te ha regalado. Sirva com alegria, com gratitude. Quantos são gratos a Deus por esta igreja? Amém? Amém. Quantos são gratos a Deus por a vida do pastor Victor, sua família? Amém? Tenha gratitude por as pessoas que estão ao teu redor, por sua família. Quem sirve com humildade é grande aos olhos de Deus. Aleluia. Vou repetir. Quem sirve com humildade é grande aos olhos de Deus. Amém. E quem usa o dom para edificar o corpo, glorifica ao dador de todos os dones. Amém? Ponga sobre seus pés nessa manhã, em nome de Jesus.